Vamos ver agora os dados da Covid-19 aqui no nosso estado. Dados da CESP, a gente acompanha aqui o total de confirmados, 209.808, total de óbitos, 6.280 e o total de recuperados, 193.981. E agora vamos acompanhar em relação à ocupação de leitos, segundo os dados do governo do estado, leitos clínicos, com 21% de ocupação, 51% de ocupação para clínicos pediátricos, UTI adulto, 58%. E chama atenção em relação à UTI neonatal, com 100% de ocupação, e UTI pediátrica com 27% de ocupação, de acordo com o governo do estado. Pois é, e como essa UTI neonatal chamou bastante atenção, nós vamos continuar falando sobre esse assunto. Luciano Cunha está com uma entrevistada, uma representante da CESP, que pode falar melhor para a gente sobre o andamento, sobre essa ocupação que tanto assustou, na verdade, a gente com relação a isso, Luciano. Isso mesmo, Thaís, até porque quando se trata de números, e ver 100% não tem como não chamar a atenção. E com relação também até mesmo a essa questão da UTI neonatal, nas últimas semanas aí nas redes sociais, nos aplicativos de mensagens, o que mais choveu foi informação com relação a essa questão da superlotação das taxas de UTI neonatal aqui no estado. Para a gente conversar e confirmar esses dados, saber se procede ou não, na verdade eu tenho um entrevistado, é o Denilson Feitosa, ele é o diretor de Vigilância em Saúde da CESPA. Bom dia, Denilson, muito obrigado por aceitar conversar com a gente aqui no Bom Dia Pará. Primeiramente, Denilson, com relação a esses 100% que aparecem aí de dados, com relação às UTIs neonatal aqui no estado, como é que funciona? Elas todas estão ocupadas? Quantos leitos de UTI neonatal nós temos disponíveis e quantos estão ocupados nesse momento? Até porque aparece para a gente 100%. Bom dia, obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui também esclarecendo esses fatos. De fato, existe hoje 100% na ocupação dos leitos de UTI neonatal, no entanto, no número absoluto, isso representa 3 leitos que estão ocupados hoje. E o governo do estado disponibiliza esses 3 leitos porque eles são hoje suficientes para atender a demanda. Dentro das solicitações que existem de leitos específicos para a UTI neonatal, não existe nenhuma solicitação para leito Covid, por exemplo, hoje. Então, a gente tem uma retaguarda disponível, caso seja necessária, para ampliar o número de leitos disponíveis para esse tipo de condição, que é a Covid-19. No entanto, no momento, como não há essa demanda, nós estamos redirecionando esses leitos de UTI neonatal para outras doenças, outros agravos, que são mais prevalentes que a Covid-19 nessa faixa etária. Nesse caso, então, esses leitos que estão ocupados não se referem com relação a bebês com Covid, só para deixar esclarecido, até para a gente tentar entender como é que funciona essa estatística. Não, esses 3 leitos hoje se referem à UTI neonatal Covid. Nós temos outros leitos disponíveis de UTI neonatal no estado, que, no entanto, estão disponibilizados para outros agravos, outras doenças, já que a solicitação para a UTI neonatal Covid não existe fila no momento. Entendi. Como é que vocês avaliam essa questão da demanda, oferta e demanda, com relação aos leitos de UTI neonatal para as crianças com Covid-19? Certo. A oferta que tem hoje supre totalmente a nossa demanda em relação aos leitos de UTI neonatal Covid, e nós temos ainda espaços para ampliar esse número de leitos disponíveis caso seja necessário. Entendi. Caso tenha algum aumento, alguma taxa de aumento com relação às crianças, o estado teria toda essa capacidade de receber essas crianças para poder fazer esse tratamento? Como é que funciona? Até mesmo para a gente esclarecer como é que funciona essa questão do tratamento das crianças. Isso, a gente teria hoje sim a capacidade de expandir o número de leitos disponíveis para a UTI neonatal e também para casos pediátricos, como foi feito no Hospital de Campanha do Hangar, onde nós colocamos mais leitos disponíveis, principalmente com uma retaguarda para avaliar esses casos. No entanto, a gente tem observado, por exemplo, que o número de casos na faixa etária pediátrica tem diminuído. A gente observa ontem, com os dados mais recentes do dia 8, uma queda na média móvel de 80% nos casos pediátricos, então, quando comparado com 14 dias atrás. Isso vem mostrando para a gente que ainda não há necessidade de expandir, mas caso necessário, nós temos essa retaguarda pronta. Essa questão até de aparecer os 100%, com relação às taxas de UTI neonatal, como é que funciona essa estatística, até para não gerar esse pânico, talvez, essa preocupação aí da população, já que se tratam aí de crianças, e até estudos apontavam que as crianças elas teriam mais resistência com relação ao vírus em comparação às pessoas mais velhas. Como é que é feita essa estatística, até para não aparecer esse
esses 100% e não causar talvez até essa preocupação? Certo. O governo do estado sempre vai prezar pela transparência dos dados. Então, 100% de fato são 100%, mas o que a gente precisa observar é que, na verdade, em números absolutos, são 3 leitos que estão ocupados no estado todo, né? Então, a gente tem esses 3 leitos ocupados. No entanto, esses 3 leitos, eles suprem totalmente a nossa demanda e existe, caso haja necessidade, a retaguarda de ampliação. Perfeito. Muito obrigado, Denilson, por esclarecer todas as nossas dúvidas. E com relação a essa questão dos 100%, de acordo com a CESPA, se tratam apenas de 3 crianças, que estão internadas na UTI neonatal. Não existe essa avalanche, essa procura, esse aumento todo com relação à Covid-19. E, por enquanto, a gente pelo menos fica aí na torcida para que esses números cada vez mais venham a baixar aqui com relação não somente às crianças, mas a todos os infectados da doença. Volto com vocês aí no estúdio. Márcio, Thaís. Ok, Luciano, obrigado pelas informações.